não vamos abrir mão, isso está bem claro, nem podemos, está na emenda constitucional e também está na lei ordinária 12.593, que o controle deve ser mantido com o Estado, mas é bem-vinda essa parceria com o sistema Eletrobras, tanto quanto nós estamos agora incentivando, diferentemente do que vinha sendo feito, numa reavaliação da nossa estratégia de expansão da empresa, que é a participação em SPS, que nós tínhamos participação, que o senhor viu aqui, extremamente minoritárias, e estamos avaliando essas participações do ponto de vista o quanto elas ainda trazem resultado efetivo para a companhia. Então, esse modelo de SPE está sendo, na nossa estratégia, revisto, tanto é que nós estamos participando no leilão de Povo Novo, exclusivamente, e reforçando uma estratégia que está sendo um benefício para a região sul do país, que é uma parceria pública muito forte com a Eletrosul, que está ali, que o senhor viu, que os leilões que nós vencemos, 51-49. Então, o aumento da participação da Eletrobras nas empresas do Grupo CE, na estratégia nossa dos investimentos que nós temos que fazer como Estado e pensando em Estado até 2025, é muito importante. E é isso que expressa essa ata. Eu não compreendo dessa maneira, presidente, porque aqui diz muito claro a ata, eu acho que pode ser que alguém redigiu, mas com certeza a ata depois é aprovada pelo Conselho. Então, muito claro aqui em transferir parte da participação acionária nas empresas do Grupo CE à Eletrobras. Isso compreende, que não digo da condição plena, mas parte dela, até pela explicação que o senhor deixou, no meu entender aqui, que pode existir uma participação acionária maior em alguma parte da companhia, não. Deputado, essa participação, se reportar a Lei 12.593, que foi aprovado por esse Parlamento, ela já autoriza, né, essa alienação, já está autorizado pela Casa, não precisa lei, né, aí o limite dos 49. Né, então, a companhia dos 32, ela vai chegar e pode chegar aos 49. É isso que está se fazendo lá. Então tem condições de ampliação até os 49. Claro, já está autorizado por esse Parlamento. A lei permite isso. Não tem nenhum movimento então, sem o respaldo da lei. O interesse seria até os 49%. Sim. Então há a possibilidade que isso se transfira para a Eletrobras, mesmo com ela com uma grande quantidade de prejuízo. Até quando o espírito legislador, na época, ele pensou nisso, né, que precisaria cumprir com os investimentos, né, como empresa de Estado, na ocasião, e ampliar essa participação, que é 16%. Sim. Então, esses recursos, né, viriam exatamente para fazer o plano de investimento e fortalecer a distribuidora na renovação da concessão. E mesmo na condição, no entender o senhor que representa a companhia como presidente, ano passado, pelo que me consta, a Eletrobras teve 3 bilhões de prejuízo. Numa transferência acionária, para que ela participe para dar condições de ampliação da CE, que ela tenha uma estrutura melhor, inclusive financeira para investimentos, se aliar e ter condições a uma empresa que fechou ano passado no prejuízo e a tendência pode ser que feche novamente. Deputado, o senhor me permite lhe responder novamente com a história, né? Se nós fôssemos olhar a forma como recebemos a companhia, né, e as suas dificuldades e ficássemos reclamando, do ponto de vista, eu diria que quando recebemos, pelos indicadores técnicos, né, estaríamos em default e acreditamos que tínhamos solução. E fomos buscar essa solução. E da mesma forma, o prejuízo é uma fotografia do momento, as empresas têm que ter estratégia no setor elétrico de longo prazo, e nada mais do que uma avaliação positiva dessa transformação acionária, que tanto é que um exemplo que a privatização de 1995 não deu resultado, que o sistema Eletrobras teve, né, que adquirir por força, né, desse contexto de insucesso da privatização, teve 6 federalizações, né, 6 federalizações das empresas do Norte e Nordeste, e uma, inclusive, muito próxima do Planalto, que é Goiás, né, a CELG, do governador Pirillo, né, em que, para não entrar em default, né, a Eletrobras assumiu. Então, eu acho que dentro desse contexto, fosse olhar os números, né, a Eletrobras não assumiria a CELG, né, não assumiria a Amazonas, não assumiria a Rondônia, mas com a visão de país e de Estado, com compromisso de manter o serviço à sociedade, é o papel que ela está fazendo, né, como pátria, né, de manter a energia
para esse povo. Então, isso faz parte, a equação não é só uma fotografia, por isso quando eu digo que é diferentemente quando se compara a S-Sul com a RGE, que vê a TIR e vê o lucro, né? Aqui nós estamos com uma empresa pública, né? Com compromisso, inclusive, de colocar investimento para desenvolvimento das comunidades que nunca tiveram investimento. Presidente, dando encaminhamento, há uma condição de... Eu estou indo por assuntos, né? Sim, sim. Há uma condição de um plano, uma política de substituição dos postes, e essa pergunta que eu fiz para todos os concessionários, fazer para a CE também, dos postes de madeira para concreto. A CE tem, na nossa condição aqui de dados que a CE mesmo passou para a CPI, 13,29% dos seus postes são de concreto. Há uma condição, um trabalho hoje que... Qual é a frequência, qual é a média de substituição mensal que a CE tem, ou anual, dos postes de madeira para concreto? Permite, deputado, diretor Guilherme, eu quero ver... Sim, o Ari. Só responde no microfone o número, presidente, para ficar... Foi substituído 34.500 postes. No ano passado. No ano passado. Mas há um planejamento, olha, esse ano foi 34.500, ano passado nós vamos mais 30, mas ou ele é substituído de maneira aleatória. Esse está podre, nós vamos botar um de concreto aqui pela necessidade. Não se substitui mais postes, então a CE não usa mais poste de madeira para se substituir postes avariados. Todos são substituídos por postes concretos. Deputado, eu até estou assessor do diretor de distribuição, colocou, que eu digo, né, o núcleo jamais é um problema, que daqui a pouco dá uma crise no cimento, né, e eu tenho que voltar a ter madeira, né. Então eu tenho cuidado, né, do ponto de vista, mas nós hoje estamos num processo de substituição, como eu disse, falei da arborização das árvores, tem vida útil dos postes, né. E também nós não vamos sair tornando nosso poste lenha, né? São postes tratados, né, com 30 anos de vida útil, né? E isso saindo em torno de Nova York, chegando já no estado de Nova Jersey, o senhor vai andar, já vai ver na saída, né, da poste de madeira, né? Então é uma prática mundial, né? Tá com mix concreto e madeira, né, dentro de uma equação, né, de relação custo-benefício. Nós não podemos, né, também tem que ser de forma planejada essa substituição, ela vai ocorrer, né, paulatinamente, olhando a equação custo-benefício, porque nós não temos como repassar para a tarifa, né? Nosso componente é aquela receita definida pelo órgão regulador e nós temos que estar muito ajustado a essa condição. Presidente, eu pergunto isso pelo seguinte, eu confesso para o senhor que no início da CPI, quando nós começamos a debater com as concessionárias, se tinha até uma questão de preconceito com poste de madeira, né? Que o poste de madeira ele não é forte, ele não aguenta, enfim. E nós hoje temos aqui a condição do debate com as concessionárias, e essa é uma delas, que nos dá a condição da durabilidade e garantia de um certo período, de 30 anos, 20 e poucos anos do poste de madeira, e ele tem a sua função específica, sem dúvida alguma. Agora, claro que a gente tem um período de vida útil maior com o poste de concreto, e até pela própria condição da linha, tem muitas redes, né, da condição da rede, tem muitas redes que hoje já estão chegando, quem sabe, a essa idade, né? E eles precisam de substituição. E a gente acaba vendo na área da CE, na área da S-Sul, na área da RGE, a tala segurando os postes de madeira, e as pessoas muitas vezes não compreendem isso, e de fato, algumas vezes é incompreensível, porque ela está segurando o poste quase caindo, né? Mas não é, eu não quero entrar nesse debate de poste de madeira e tal, enfim, porque a gente já debateu várias vezes aqui com outros concessionários, a gente sabe só da condição. De auxiliar no raciocínio, né, a mudança também no mundo do poste de madeira, ela tem uma relação com reflorestamento, questão ambiental, né? E o tratamento desses postes, ele forma e gera um passivo ambiental, né? Ele é feito com criosoto, né? Então, ou melhor, óleo diesel queimado, né? Então essas coisas vão sendo modificadas, a população vem exigindo, né? Sítios que não pode mais pelo impacto ambiental,
né, serem tratados. Mas a CE tem ainda florestas de eucalipto, não tem? Mas nós paramos com a produção. Não, mas ainda tem elas e aqueles postes são utilizados, não mais. Então, as árvores. Estamos, inclusive, num processo de alienação. Tá. Mas, presidente, o encaminhamento justamente é esse, para entrar no assunto das perdas técnicas e das perdas não técnicas. Com a substituição dos postes, evidentemente, em algumas regiões, como o senhor disse, que existe um programa, né, de perdas não técnicas ali, da condição de substituição, e vi uma foto ali. A perda não técnica é o popular gato, né? Uma das causas é o gato. E a gente viu ali um problema grande. E a CE, ela tem hoje, pelos nossos dados que nós recebemos também, um índice de 22% a 24% de perdas não técnicas, e o limite remunerável é 18% da conta. Enquanto as outras companhias, eu já comparei antes e volto a comparar, eu sei o que o senhor vai responder, chega na casa dos 5% a 7%. Qual é, hoje, além desse programa, que vocês têm um programa já vinculado a isso, há um trabalho acelerado vinculado para que se reduza as perdas não técnicas, além do programa, porque a gente sabe que a companhia acaba tendo um prejuízo, porque há o fornecimento de energia ao natural ali, as perdas não técnicas, as pessoas não contribuem com a conta de luz, e até acabam, quem sabe, vou botar aqui mais um ar-condicionado, mais isso, mais aquilo, porque eu não vou pagar a conta, né? Qual é que é a visão hoje da empresa relacionada às perdas não técnicas? É esse percentual elevado que ela tem? Deputado, isso. E eu sei que é histórico, né? E a história ela reflete o que diferentemente foi da ESU e da EGE, né? Que é a capacidade de investimento. Então, como nós colocamos aqui no conjunto, a modernidade do nosso sistema elétrico, né? E também a atuação com energia legal aqui de educação dessas comunidades, né? Que tem um diálogo forte com o município e com a região metropolitana. Nós temos que ter um processo feito de forma integrada, né, com os municípios, até para regularização dessas áreas, mas também temos aquelas que se coloca do ponto de vista que eu sempre a curva ABC dos nossos consumidores, né, que uma coisa a gente fala muito do gato do pequeno, né, mas tem o gato do grande, né. Sim. Então a gente tem que analisar muito, e isso é feito na análise de consumo do ponto de vista de monitoramento, para que não se tenha perdas, né, de energia considerável. A gente vê e muitas vezes é surpreendido, e se fosse divulgado, quem sabe essa perda teria uma diminuição considerável, né, porque roubar energia é crime, né, e muitas vezes a gente vê alguns empresários, alguns comerciantes de algumas indústrias, né, desviando energia de forma considerável. E se isso fosse para um cadastro como o Vai Cidadão, né, para o Serasa, ou para o SPC, mudaria muito, né, esse indicador. Mas nós temos um compromisso perante o advogador, deputado, quando protocolamos o nosso pedido de renovação da concessão, e uma das exigências é nós atingir a meta regulatória. E para isso estamos trabalhando fortemente nesta modernização, nessa abordagem junto aos nossos consumidores, principalmente aqueles que prejudicam os demais que efetivamente pagam a sua conta e não fazem fraude. Presidente, dando encaminhamento... Deixa eu dar continuidade aqui. Já passou da metade, o presidente, fica tranquilo. Estamos encaminhando para o final. Voltando à condição dos recursos financeiros repassados da União para a CE, o senhor colocou aqui a condição de 1,3 bilhão, do valor que foi para a CE, e, acima de tudo, que esse valor ainda não foi encaminhado, porque falta a regulamentação da lei pelo governo do Estado. Enfim, é um debate, lhe confesso, até começa a diminuir um pouco o debate dentro dessa casa relacionado a isso, porque nós não tínhamos informação nem do Ministério Público de Contas, nem do Tribunal de Contas, de e nem que havia a abertura dessa conta, que foi aprovada
por emenda da nossa bancada, por sugestão minha, que o valor ficasse específico. Uma conta vinculada. Uma conta vinculada, né? Justamente para que não se retirasse dinheiro, o uso do governo, e não pagasse os exautáricos. Encaminhando o valor total inicial dos 2,9 bilhões, aonde que ele já foi gasto, esses 2,9 bilhões? Como força do nosso termo de acordo, nós temos feito o gasto de forma planejada, do ponto de vista com vinculação aos investimentos, como é previsto, eu não me lembro da cláusula do termo de acordo, uma petição na Justiça, homologada, e nas despesas intrasetoriais, né? Eu posso depois, está aqui a diretora Emília, lhe encaminhar, né, a forma como estamos destinando e o saldo atual. Isso nós gostaríamos de saber, presidente, até porque, caso houver a regulamentação da lei, sim, esse repasse vai existir, né? Possivelmente, porque não é autorizativa a lei, sim, a gente sabe disso. A emenda sim, a lei não. Então, caso repasse, a gente sabe que esse valor vai ser vinculado, deveria ser a uma conta. Caso seja repassado, né? Qual é que é a previsão da maneira é valor financeiro, bens imóveis, ativos? Há uma condição de não ser valor financeiro, ser bens imóveis ou ativos, enfim. Claro que caso não seja em valores financeiros, tu não tem como colocar um bem, um imóvel, sim, um ativo numa conta, né? Sim, qual que é a expectativa da CE no planejamento relacionado a um possível repasse de 1,3 bi para o governo? Deputado, como eu coloquei anteriormente para o deputado Frederico Antunes, né, e do ponto de vista